Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, toma, Deus querido, Deus amado, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, este culto em Tuas mãos. Pai, que venha cair por terra, Deus querido, Deus amado, toda e qualquer retaliação, Senhor, de Satanás sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo, Deus querido, Deus amado, que quer impedir o nosso louvor, a nossa adoração, tudo no mundo espiritual, Senhor, que quer ser, em nome de Jesus, impedimento, Senhor, sobre nós nessa noite, que caia por terra no nome de Jesus. Aqui nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te exaltar, te glorificar, te bendizer e colocar o seu nome, Senhor, em lugares altos. Toma, Senhor, a vida dos meus irmãos que aqui já estão, Senhor, que nós juntos, Senhor, venhamos louvar, bendizer e exaltar o teu santo e precioso nome. Toma esse grupo de louvor em tuas mãos. Toma a minha vida, a vida dos cooperadores Luiz, Diego, Kaique, a vida do pastor Wellington. Vai de encontro, Deus querido, Deus amado, a vida da cooperadora Luiz, em especial. Toma a vida do Natan em tuas mãos. Toma a saúde daquela criança em tuas mãos. Pai, que o nosso louvor, que a nossa adoração chegue com um cheiro suave às suas narinas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja bendito e exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Ajoelhei hoje aqui, mas as palavras fugiram de mim. Não sei o que orar, não sei o que falar. A dor tá pegando o peito. Abri a minha Bíblia agora, Romanos 8:26. Espírito Santo gemendo, idioma que eu não entendo. O céu está assim agora. O Espírito Santo foi orando que eu nem sei. O Pai sabe entender o gemido que Ele fez. Me leva, é aquilo que eu não consegui falar. Em forma de
aclamação para o Senhor. Senhor, amado, bendito e fiel, que nós nunca devamos diante do teu altar de forma louca, vazia e religiosa. Que a gente oferte a nossa vida, que a gente oferte a nossa mente, que nós ofertemos os nossos corações e que nós possamos declarar a beleza de tua santidade. Em nome de Jesus, que o Senhor seja tudo em nós. Sem louvor, cantamos ao poder uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos
Declare a santidade dele com as suas palmas. Nós temos, Pai. Nós precisamos do Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Porque, Senhor, eu creio que nessa noite, Pai, há um povo sedento de ouvir a Tua voz, de beber, Deus querido, Deus amado, do rio da vida. Então, em nome de Jesus, nos sacia nessa noite, Senhor. Nos enche, nos preenche com Teu Espírito Santo. E no nome de Jesus, que sobre todas as coisas, o Seu nome seja exaltado, glorificado. Porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O domínio está em Tuas mãos. Nos Seus olhos, os Seus olhos são como chama de fogo, que consomem com todo pecado, que limpa as nossas vidas. Oh Jesus,
eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O teu
e tenha sede de ti, Senhor. Fome de justiça, Pai. Fome, Deus querido, Deus amado, de conhecer a Ti e ser conhecido por Ti. Pai, que nós venhamos em nome de Jesus queimar nessa noite. Queimar, Deus querido, Deus amado, que nós venhamos preparar o nosso altar de adoração. Que a lenha já tenha sido colocada, para que quando o Senhor, porque o Senhor já está descendo com fogo nessa noite, para que em nome de Jesus nós possamos queimar nessa noite em Tua presença, para que esse culto não seja apenas um culto, ou mais um culto, mais um momento em que entramos e que por vezes saímos daqui e falamos: eu não senti nada. Oh Senhor, no nome de Jesus, aviva o Teu povo, aviva a Tua obra, Senhor, porque nós somos os responsáveis, Senhor, desse tempo, responsáveis por anunciar o Teu Evangelho, responsáveis, Deus querido, Deus amado, para anunciar a Tua vida, responsáveis, Senhor, para anunciar o Teu reino. Oh Senhor, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E as palmas são para o Senhor. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que forte, né? A parte desse louvor que fala que nós nos tornamos responsáveis. Porque a responsabilidade é minha e sua. O Senhor é aquele que envia o fogo, mas nós precisamos alimentar com lenha para que esse fogo não se apague. E com o que nós temos alimentado? Com o que nós temos nos alimentado para que esse fogo não se apague. Amém, amados? Amém. Vamos orar aqui em nome de Jesus para mais um dia desta campanha. Hoje é o 17º dia. Em nome de Jesus, está quase se findando. E o Senhor é aquele que tem estado presente. Muitos estão indo até o fim, alguns desistiram no meio, mas o Senhor é fiel e o Senhor é aquele que Ele tem respondido. O Senhor é aquele que tem respondido às orações e tem feito algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Eu não sei na tua, mas na minha Ele tem feito, porque Deus é bom. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos diante de Ti mais um culto em Tuas mãos. Que o Senhor se faça presente neste lugar, que o Senhor opere, que o Senhor tome a frente, que o Senhor tenha o Espírito Santo, tenha liberdade para passear em nosso meio, que tudo aqui seja para Ti, que nós consigamos, meu Pai, dar um louvor, Senhor, que o Senhor possa receber com um cheiro suave, as palavras aqui que venham entoar, meu Pai, tocar o Teu coração, que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. E mais nesse dia, mais um dia nessa campanha de humilhação, com a nossa humilhação, o Senhor possa ser tocado e o Senhor possa receber, Pai amado e querido, para que o Senhor possa operar conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Amém? Essa campanha tem pelo nome Humilhai-vos em espírito e em verdade e verás a glória de Deus. Ela já é autoexplicativa, né? Mas lá no versículo 5, 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Essa geração de hoje, a geração que nós temos vivido, eu estava ali meditando com o Senhor, tem se humilhado para a pessoa errada. Como diz aqui, a palavra do Senhor tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E essa geração tem se humilhado para homens,
tem se humilhado para ministros que acham que é maior do que Deus. As pessoas têm se humilhado para profetas e para Deus mesmo, em sinceridade, com o coração quebrantado, o coração voltado, tem sido poucos. Aquele que se volta e se derrama no altar do Senhor e se humilha perante o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor faz, o Senhor trabalha, Ele abre porta onde Ele tem que abrir, Ele cura o que Ele tem que curar, Ele destrava o que Ele tem que destravar. Nosso Deus faz, irmãos. Porque o nosso Deus é aquele que tem todo o controle nas mãos dele. Então, em nome de Jesus, que você se humilhe para a pessoa certa, para a pessoa que pode agir no que você precisa, trabalhar naquilo que você está clamando. O nosso Deus pode, homem nenhum pode, mas o nosso Deus pode. Amém? Em nome de Jesus. Oremos pelas oportunidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos as oportunidades dessa noite por tuas mãos, que o Senhor possa receber, Pai, em nome de Jesus, que é para louvor do teu nome, para a glória do teu nome e exaltação do teu nome, em nome de Jesus. Amém? E como não é diferente, essa campanha nós estamos colocando a nossa cara no pó, e nesse momento nós vamos entrar em oração, em nome de Jesus, para que o Senhor possa receber a nossa humilhação. Se rasgue diante do Senhor, irmãos, porque é Ele que tem resposta para você. É Ele que tem um trabalhar sobre a tua vida. Somente Ele pode operar em nome de Jesus. Amém? Meu Senhor e meu Deus, amado Pai e Mestre, longânimo e amoroso e misericordioso Jesus, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu Espírito? O que seria de nós a cada queda, a cada iniquidade, a cada pecado, a cada egoísmo, a cada constância, a cada atitude que não engrandece, não honra o Teu santo nome? Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós não merecemos o Seu infinito amor. Nós estamos aqui porque nós sabemos que por muitas e muitas ocasiões nós alimentamos a nossa carne e não o nosso espírito. Na batalha do bem contra o mal. Glória a Deus. Na batalha, Senhor, do bem contra o mal, nós nem sempre ouvimos a Tua voz. Na batalha, Senhor, da nossa vida terrena, com o Seu plano de salvação, nós nos acovardamos, Paizinho. Nós nos acovardamos e por isso eu clamo pelo Seu perdão. Apresento toda a vergonha de minhas más decisões. Apresento o meu arrependimento sincero. Junto com os meus irmãos, nós queremos Te entregar, do fundo da nossa alma, o desejo de fazer o que é certo, de Te honrar, de Te bendizer, Paizinho, de lhe obedecer, de renunciar àquilo que encanta os nossos instintos, os nossos olhares, nossas atitudes
impensadas, nossas precipitações, nosso apressar, nossa vaidade, nossa necessidade de nos julgarmos superiores a alguém. Perdão, Paizinho. Perdão, meu Pai, pelas vezes em que o Seu nome não é honrado pelos nossos gestos. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós negamos o Seu sacrifício de amor. Perdão pelas vezes em que nós não somos humildade, misericórdia e graça. Pelas vezes que nós apontamos o dedo ao invés de estender a mão. Pelas vezes que nós não nos comprometemos com o para sempre e queremos apenas viver o agora. Perdão, Senhor. Perdão, meu Pai, pelas vezes que nós não oramos uns pelos outros. Perdão, meu Paizinho, pelas vezes que nós não nos suportamos em amor. Perdão, meu Pai. Perdão, Senhor. Perdão por tantas e tantas vezes em que nós largamos mão do arado. Perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes que nós retrocedemos pelo caminho. Ou pelas inúmeras vezes que caminhamos para longe dos Teus propósitos. Perdão, meu Pai, por aquilo que nós não reconhecemos, pelas vezes que nós nos justificamos, pelas vezes que nós não apresentamos em espírito e em verdade a nossa humilhação. Perdão, Paizinho, perdão, perdão. Pelas vezes que nós tratamos o Seu altar como um palco. Pelas vezes que nos reunimos em Tua casa como se fosse um churrasco de amigos. Perdão pelas vezes que nós não temos temor, que é o princípio da sabedoria. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós nos preocupamos mais com nossas redes sociais e nossos celulares do que a Tua palavra. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós cantamos e não louvamos. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós Te entregamos melodias, ritmos, acordes e não Lhe ofertamos as nossas almas, o profundo de cada um de nós. Perdão, Senhor, pelas vezes que nos deixamos levar pelos dardos inflamados do nosso inimigo. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós não somos prudentes, pelas vezes que nós não somos equilibrados, pelas vezes que nós agimos mais como juízes e não como médicos, não como companheiros, não como discipuladores e discipulados. Perdão, Senhor, pelas muitas vezes em que nos rebelamos contra Ti. Perdão, meu Pai, pelas vezes que nós não viemos para a Sua casa como lugar de oração, como lugar de busca e de atenção. Nos dê reverência, Paizinho. Nos libera, por favor, a Sua unção, o desejo de orar, o desejo de glorificar. Nos transforma para a glória do Teu nome. Nos liberta pelo poder do Teu amor. Que Teu sangue nos habilite, que Ele nos faça alvo como a neve. Não porque mereçamos, mas porque continuamos buscando a Ti, que é a origem de tudo que é perfeito, de tudo que é justo, de tudo que é de boa fama, que é digno de crédito e de exaltação.
Por favor, Pai, não desista de nós. Nós sabemos que nós merecemos. Mas, por favor, não desista de nós. Não desista do povo que sonha com um dia em que nós podemos sentir do Teu Espírito que não vivemos mais nós, mas o Senhor em cada um de nós. Que os nossos pensamentos não mais titubeiam, não mais oscilam, que nós tenhamos sede de Ti, que nós tenhamos necessidade de estar em Tua casa, aprendendo e prosseguindo em aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Que o Seu fardo que é leve, que o Seu jugo que é suave, nos norteie para o centro de Tua vontade. Eu apresento nossas crianças em Tuas mãos. Não os deixe, Senhor, ser iludidos por este mundo. Eu apresento os adolescentes e jovens desse humilde ministério. Os atraia para uma proposta de renúncia, para uma proposta de negar a si mesmo, assumir a sua cruz. Na geração do sim, do vamos logo, do lógico, eles possam dizer: espera aí, é isso que o Senhor tem para mim, meu Pai? É isso que o Senhor quer? Nos dê estrutura para negar. Nos dê coragem para batalharmos o bom combate. Cuidar de nossas vidas, ministério, família, como o que há de mais precioso que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, Senhor, pelos homens deste lugar, que sejam sacerdotes que se arrependam, que não sejam religiosos dos utensílios da casa do Pai apenas, que cumprem rituais e liturgias, mas que queiram ouvir a Tua voz e buscá-lo nas madrugadas. E ser parte do corpo cujo o Senhor é a cabeça. Nós apresentamos nossas esposas, nossas mulheres. Nós apresentamos essas ajudadoras, essas intercessoras, essas batalhadoras que sem elas nós não somos nada. As faça ser sensatas, as faça ter palavras corretas em suas bocas, que elas alimentem com sabedoria os seus lares. Aquelas que sonham ser grandes mulheres, grandes esposas, grandes mães. Aqueles que sonham em ser grandes maridos, grandes pais. Encabeçarem seus lares. Eu peço, lhes revelem a Tua vontade. Lhes transformem para o Teu louvor. Os guiem para perto de Ti. Não retire de nós a Tua presença, senão nós não vivemos. Não retire de nós os Teus propósitos, porque senão nossa vida fica sem estrutura, sem causa, sem bandeira, sem identidade. Por favor, não retire de nós o Teu Espírito. Não retire de nós o anseio pelo para sempre. Nós cremos que Tu és tudo e que sem Ti nada poderemos fazer. Nós cremos que Tu és a salvação e a glória, a majestade e o poder. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tu és a verdade, o caminho e a vida. Sabemos que, se não for por Ti, ninguém chegará ao Pai. Tu recebestes o nome que está sobre todo nome, e chegará o dia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
só Tu, Jesus, é o Senhor. Que só Tu, Senhor, é a nossa vida. Nós te pedimos, nos perdoe, por favor. Nós não nos orgulhamos de nossas fraquezas. Isso não nos define. Nós não aceitamos o pecar como normal. Nós ansiamos, nós sonhamos com um dia que nós vamos ouvir da sua boca: vinde benditos de meu Pai. Vou lhe mostrar o lugar que tenho preparado para vós. Nós cremos na sua salvação. Nós cremos na sua misericórdia. E nós não queremos viver por viver. Nós não aceitamos existir por existir. Tu és a nossa convicção, a nossa sede. Eu te glorifico, meu Pai. Eu peço que o Senhor visite a vida do Eduardo agora, do Eduardinho, do Henrico, da Carla, da Cailane, no momento de dificuldade, no momento de deserto e de fase inesperada. O Senhor seja com eles. Vai de encontro à nossa bispa lá em Caraguá, o pastor Marcelo, todos que estão à sua volta, este povo que o Senhor tem chamado a participar desta missão, de viver uma vida em propósito, uma vida de renúncia, uma vida de busca pela palavra e pela adoração. Que essa chama se acenda e que todos entendam, o quão maravilhoso é, o quão especial é saber que no lugar das circunstâncias em que todos não vêem motivo para algo de bom acontecer, como diziam, pode de Nazaré existir alguma coisa boa, possamos todos nós contemplar que um coração contrito e quebrantado e joelhos que tocam no chão, o Senhor não resiste, o Senhor coloca de pé e o Senhor transforma. Perdoa-nos e nos capacite para o teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, receba nosso primeiro momento de oração. Eu quero estar convidando um grupo de mulheres para vir louvar e entregar a nossa oferta de louvor ao altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grupo de mulheres, unção divina. Salve a igreja para a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome. Abençoa suas filhas, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus. Santo, santo, santo. Toma sobre elas a tua graça, a tua Espírito de fortaleza. És tu, Senhor. Oh, Jesus, coisa mais linda. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, papai.
Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Aqui na terra o amor está se esfriando, mas ainda existe um povo que está clamando, um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência, um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência, nós somos resistência, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Aleluia! Em nome de Jesus nós somos resistência. Em nome de Jesus. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. E a perseguição só aumentando, a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência, um povo que vai na contramão
Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria estar convidando o Cantares de Manaim para estar louvando. E a gente vai tirar dízimos e ofertas para a casa do Senhor, amém? Tu és fiel, Senhor, Tu és justo. Aleluia, glorificado e exaltado é o Teu nome. Oh Deus, Tu és aceito, Senhor, na nossa relação, Senhor. És o único digno de ser exaltado, glorificado, Senhor. Aleluia, abençoa os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Cartela de Manente da Igreja Campaz, a Maria de Cristo, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. És digno, Senhor. Isso. Feche os olhos nessa noite. Sinta-se na casa do Pai neste momento. Que Deus possa acalmar o seu coração. Que a gente possa ter a dádiva de louvá-lo mais uma vez e agradecer, não só pelo que Ele tem feito em nossas vidas, mas o Pai bom e misericordioso que Ele é em nós. Mesmo não merecedores, temos Ele. E isso importa. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
contigo nas alturas, ó Deus. Os cegos enxergarão, Senhor amado, e por mais que não enxergaram a vida inteira, terão o privilégio, Senhor amado, de ver o Senhor face a face. E o fogo em teus olhos será o suficiente, Senhor amado. Será um convite para a vida eterna, ó Deus. Estamos preparados, Senhor amado, para te ver, Senhor. A nossa alma clama, a nossa alma tem sede e anseia pela tua volta. Ó Maranata, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai. E ainda que o mundo não te queira, Senhor amado, tu és o nosso suficiente, ó Deus. E ainda que o mundo te negue, Senhor amado, nós, Senhor amado, negamos o mundo e dizemos sim, Senhor. Sim para ti, sim, Senhor amado, para a tua chegada. Sim para andarmos contigo dia após dia e andar, Senhor amado, segundo a tua vontade, ó Deus. Encontra conosco, Senhor amado, em momentos inoportunos, Senhor. Já que não tem chegado a hora, Senhor amado, já que não é o momento, ó Pai, nos encontra-nos. Mesmo em meio às nossas fraquezas, Senhor. Mesmo em meio às nossas falhas, Senhor amado, nós precisamos de ti, Senhor. Deus, tem fogo nessa noite. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim. Que era linda assim. Meu noivo esperado. Eu amo a minha casa. Pode morar aqui.
Glória a Deus. Pode orar aqui, Senhor. E nós vamos para mais um momento de oração. A igreja se coloque de joelho ou da forma que se sentir mais à vontade. Em nome de Jesus, diaconisa. Aleluia, meu Deus. Oh, Jesus. Quão poderoso, quão gratificante, Senhor, é louvar o teu nome. Quão glorioso, Deus querido, Deus amado, é se entregar na tua presença. E saber, Deus querido, Deus amado, que o Senhor está, Senhor, conosco. Pai, o Senhor é o nosso noivo. E nós somos, Senhor, a tua noiva, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em uma campanha de humilhação. E a noiva, Senhor, ela precisa de se humilhar. A noiva, ela precisa de se santificar. A noiva precisa de endireitar os seus caminhos. A noiva, ela precisa de ser alva como a neve, porque se não for dessa maneira, nós não conseguiremos chegar, Senhor, ao grande dia em que nós anelaremos contigo. Em que nos encontraremos com o noivo, com o aguardado, com o esperado, com o amado da nossa alma. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, ter cara, Senhor, no pó, Senhor. Pai, que nós venhamos, Deus querido, Deus amado, descer, Senhor, em espírito e em verdade. Que o nosso coração, Deus querido, Deus amado, seja derramado em Ti, Senhor. Para que no grande dia, Senhor, o Senhor possa buscar o Teu povo. O Senhor possa buscar, Deus querido, Deus amado, aquele que renunciou, aquele que disse não para a sua carne, aquele que se separou de tudo aquilo que o mundo poderia nos oferecer e nos ofertar, mas que o caminho era morte, o caminho era separação, mais uma vez, das nossas vidas contigo. Oh, meu noivo, meu amado, nos ajuda, Senhor, a nos santificar. Nos ajuda a nos entregar. Tira de nós, Senhor, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, toda altivez, Senhor, no nosso olhar, no nosso coração. Tira de nós, Deus querido, Deus amado, tudo aquilo que tem feito, Senhor, nós nos afastarmos de Ti, Pai. Porque o Senhor é sempre, Deus querido, Deus amado, quer nos achar. O Senhor sempre está ao nosso lado, mas somos nós que nos afastamos de Ti. São os nossos pecados, são as nossas impurezas, Pai. Porque, Senhor, o Senhor é luz, Pai, e o Senhor não comunica com as trevas. Toma, Senhor, as nossas vidas, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Que o Teu povo, Senhor, em nome do Teu Santo Filho Jesus, vem estar, Senhor, se preparando para o grande encontro contigo, Pai. Vem estar, Senhor, verdadeiramente se preparando, Senhor, para vestir, Senhor, novas vestes. Venham estar se preparando, Deus querido, Deus amado, para dançar contigo, para ceiar contigo, para conversar contigo aí nos céus, Pai. Porque o que o Senhor tem reservado para nós é muito maior, é muito melhor do que aquilo que a nossa imaginação, do que aquilo que o nosso coração, do que aquilo que as tecnologias que estão tão avançadas possam projetar, possam colocar à nossa frente, Pai. O Senhor tem algo reservado, algo especial, algo do Teu coração reservado àqueles que vencerem, àqueles que estão nessa terra se humilhando, àqueles que estão se submetendo à Sua vontade, àqueles que estão se submetendo ao Teu senhorio, Jesus. Porque o Senhor é sobre todas as coisas. Nós somos pó, nós somos cinzas, nós somos pecadores. Nos ensina, Senhor, todos os dias. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus,
a nos desprendermos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, Senhor, da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor, a Te servir, Senhor, em espírito e em verdade, em tempo e fora de tempo, Pai, que nós venhamos, Deus querido, Deus amado, como também foi louvado nessa noite, que nós venhamos ser a resistência, Pai. Aquele que resiste é forte, aquele que resiste é firme, Pai. Então coloca sobre nós, Pai, em nome de Jesus, um espírito resistente, Pai. Coloque em nós, Deus querido, Deus amado, uma fé inabalável, Pai. Uma fé, Deus querido, Deus amado, que mesmo em meio ao caos que pode estar, Senhor, as nossas vidas, a nossa fé, Senhor, vai nos fazer transpor toda e qualquer barreira, Pai. Porque nada, nada, nada é impossível para o Senhor, meu Deus. Todas as coisas o Senhor pode fazer. O que são os nossos problemas, o que são os nossos anseios, o que são os nossos desejos, o que são, Senhor, aquilo que nós colocamos na Tua presença. Pai, ao fraco, Senhor, em nome de Jesus, fortalece. Aquele que está, Senhor, vacilante, cambaleando, Senhor, com suas forças, esforça, Senhor, os joelhos dos seus filhos, porque a força que eles precisam, Senhor, não vem de um irmão da esquerda ou da direita. Vem, Senhor, Deus querido, Deus amado, de uma vida de intimidade, de uma vida de renúncia contigo e para com o Senhor, meu Deus. Desperta os meus irmãos, Pai, porque as trombetas irão tocar. O Senhor já veio como Salvador, como remidor de pecados, mas quando o Senhor voltar, Senhor, o Senhor só voltará para buscar aquele que se preparou, aquele que buscou, aquele que não desgrudou do Senhor, meu Jesus. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a vencer os nossos medos, os nossos temores, as nossas ansiedades, as depressões, as angústias, Pai. Nos ajuda, Deus querido, Deus amado, a nos vencer, Pai, a nossa carne, Pai, que é tão pecaminosa, que nos faz descer em pecado. Oh Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, ajuda a Tua igreja. Toma Batista Shekinah em Tuas mãos, toma o Teu povo em Tuas mãos, do maior ao menor, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Pai, que eles venham ser apaixonados pelo Senhor, que eles venham, Senhor, estar se preparando, Deus, para o casamento que é contigo, Pai. Pai, que eles venham estar ansiando, Senhor, pela Tua presença. Pai, coloca os Seus filhos, Deus querido, Deus amado, a fazer propósitos nas suas casas, a repreender, Deus querido, Deus amado, o destruidor, o migrador. Pai, que no nome de Jesus os Seus filhos venham ter, Senhor, em nome de Jesus, autoridade. Que Seus filhos, Senhor, venham ter óleo, Senhor, venham ter azeite sobre as suas mãos, venham ter vinho, Senhor. Que as mãos, Senhor, dos meus irmãos venham sempre estar cheias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque é só com o Senhor que conseguiremos, é só com o Senhor que conseguiremos, Senhor, ter êxito, Senhor, em todas as coisas. Pai, passeia, Deus querido, Deus amado, sobre cada lar nessa noite. Alcança, Deus querido, Deus amado. Eu não sei qual é o problema, eu não sei, Deus querido, Deus amado, qual é a falta, eu não sei o que os Seus filhos precisam, mas que o Senhor possa socorrê-los de maneira especial e de maneira grande. Que o Senhor possa ser verdadeiramente socorro bem presente na hora da angústia. Pai, que eles venham orar a Tua palavra, que eles venham crer, Deus querido, Deus amado, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Que o Senhor ainda continua levantando aquele que está prostrado, que o Senhor ainda continua ressuscitando mortos, que o Senhor ainda continua expulsando castas
forças de demônios que ao teu nome eles caem por terra. Que o Senhor ainda continue, Senhor, que o teu povo ainda continue acreditando que o Senhor, em nome de Jesus, tem o poder de colocar homens e mulheres, Senhor, que não ouviam, que não falavam, que não andavam, curados, Pai, no nome de Jesus. Que nós venhamos crer, Senhor, nas suas santas escrituras, que nós venhamos crer nos milagres, nos sinais e nas maravilhas, porque o Senhor continua operando no nosso meio, Senhor. O Senhor continua fazendo, as suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados, o Senhor não está mudo para dar ordem aí do céu ao nosso respeito. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, que o meus irmãos, Senhor, venha ter fé, Pai, fé para transpassar e transpor os montes, fé, Deus querido, Deus amado, para transpor toda e qualquer dificuldade, meu Deus, no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Pai, é o 17º dia que estamos aqui, Senhor, e que nós não viemos ver por vista, Pai, mas que o nosso olhar, Deus querido, Deus amado, seja um olhar profético, rebaço e ederibiande rabadacas. Que o nosso olhar seja um olhar profético. E assim, Deus querido, Deus amado, como o Senhor deu ordem, Senhor, aqueles ossos, e eles voltaram à vida, que a nossa boca, Senhor, seja cheia, Deus querido, Deus amado, da tua autoridade. E nós venhamos, Senhor, dar ordem, Deus querido, Deus amado, no nome de Jesus, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós somos, Senhor, os profetas desse tempo. Nós somos os discípulos desse tempo. Nós somos, Senhor, os avivadores, Senhor, desse tempo. Nós somos, Deus querido, Deus amado, aqueles que são responsáveis para levar a tua palavra nesse tempo. Então, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar, Senhor, com um olhar espiritual, Senhor. Nos ajuda, Deus querido, Deus amado, a romper, Senhor, o mundo físico, Pai, e olhar, Deus querido, Deus amado, em espírito, porque no espírito, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo, eu creio que o Senhor está movendo, Pai, porque o Senhor trabalha, Senhor, numa lógica totalmente diferente da humana, Pai, porque o Senhor não é limitado e nós somos. O Senhor é sobrenatural. Toma, Senhor, os pastores dessa igreja, toma a bispa, toma os obreiros, toma cada grupo desta igreja, que nós marchemos, Pai, em direção a Ti, Pai. Aviva, Senhor, cada um dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Enche, Senhor, a tua casa, não para mostrar que ela está cheia, mas para mostrar, Deus querido, Deus amado, que o inimigo da nossa alma perdeu e foi envergonhado mais uma vez. Enche aqui de vidas, Pai, vidas que precisam ser curadas, vidas que precisam ser libertas, transformadas. Vai de encontro, Senhor, aos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, que estão nos seus lares nessa noite e que não entraram nessas portas, Senhor. Que o Senhor possa incomodá-los e que na terça-feira que vem eles venham estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, para receber aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um deles, Papai querido, Papai amado. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é o amor, o Senhor é a justiça, o Senhor é a misericórdia. Ai de nós se não fosse o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter descido aqui. Obrigada por ter se feito homem. Obrigada por ter se feito maldição, Senhor, para que nós pudéssemos ter oportunidade de vida e vida eterna em abundância. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos anelar com o Pai novamente. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é.
Obrigada, Jesus, pela beleza da tua santidade. Nos ensina a sermos seus imitadores. Nos ensina a nos parecermos cada dia mais e mais contigo. Põe em nós a tua humildade, Pai. Põe em nós o teu amor, Jesus. Põe em nós as características que há sobre Jesus. Oh, Jesus, que nós venhamos nos parecer contigo. Pai, que no nome de Jesus nós venhamos ser luz e sal, Senhor, dessa terra. Que nós venhamos dar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, continuidade à tua obra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus querido, Deus amado, por tudo que o Senhor faz e fez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Eu vou convidar a igreja a fazer o gesto da bispa. Em nome de Jesus, não podemos esquecer. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Glória a Deus. Tem uma visitante em nome de Jesus, porque a Verônica e seu filhote já faz parte da igreja. Nós não apresentamos, glória a Deus. A irmã Graça, amém? Toma a igreja salva a irmã Graça. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, amém? Cooperador Diego. Melhor vocês trocarem de microfone aí, porque o negócio tá feio. Amém, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Beto vai estar orando pela vida dele em nome de Jesus. Usa sem fio, filho. Eu quero cumprimentar novamente cada irmão, cada irmã com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Estende a sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Meu Senhor e meu Deus, grandioso Pai, Tu és a perfeição e a graça, o domínio, a soberania e o poder, mas de forma inexplicável escolheu seus filhos e filhas para ser seu porta-voz nessa terra. Nós te louvamos por este momento, pela vida do Diego, e o entregamos diante desse altar como ferramenta poderosa em tuas mãos. Que o Senhor o unja, que o Senhor o capacite, faça, Senhor, envolvido pela sua graça e pela tua unção, da planta dos pés ao último fio de cabelo. Que ele traga aquilo que te apraz, aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor por essa Glória a noite. Deus. Todos os irmãos com a paz, uma alegria de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Estão bem em nome de Jesus? Vamos abrir em Daniel 10 em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome. Som, podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças. Aleluia. Estão bem em nome de Jesus? Glória a Deus. Quem aqui está feliz, diga amém em nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus.
Eu quero louvar um pedaço de um louvor. Abaixa só um pouquinho para mim agora. Maravilha, maravilha. Tem um louvor que tem sondado meu coração nesses últimos dias de campanha. Sei que estamos no meio, mas está se findando também, pois já passamos a metade. E tem um louvor que durante esse tempo tem ardido bastante no meu coração. Quero louvar só um trechinho com vocês, amém? Glória a Deus. Começa assim. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Diga, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Tipo assim, eu quero começar. Eu sei que o versículo, o tema, já foi lido e um pouco pregado nessa noite. Dá só um pouquinho de retorno para mim. Tô com a voz bem ruim hoje, mas ainda assim quero entregar o melhor a Deus. Dá o retorno para mim, por favor. Um pouquinho, perdão. Luiz vai lá, em nome de Jesus, obrigado. Daniel 10 é um capítulo que já foi muito pregado e eu não quero nem chegar a ler. Do 1 ao 14 fala de um propósito sobre uma pessoa a qual ele tem o propósito de Deus o responder. E esse homem ele jejua, esse homem ele ora, e através desses 21 dias esse homem vai clamando, 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 clamando. E é no 21º dia, no último dia, a Bíblia vai dizer que Deus responde a sua oração, o seu propósito. E esse homem ele começa a receber instruções de um anjo. E quando Deus me dava esta dádiva de ler este livro, de ler este capítulo, o que ele me trazia foram 21 dias. 21 dias a qual meu filho clamou pelo meu nome, jejuou e teve propósito. Posso te dizer uma coisa? Tem gente no nosso meio que a resposta ainda não veio. Tem gente ainda no nosso meio que quer entender qual que é o propósito, o que Deus quer ainda da vida dele nesses 21 dias de clamor a qual nós estamos clamando. Mas eu posso dizer para você nessa noite, pode ser que o seu dia seja hoje, mas pode ser que Deus responda a você no 21º dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ainda que clamemos os 21 dias, Deus responderá a nossa oração. Deus responderá o nosso clamor, Deus responderá o nosso propósito. Não só para aqueles que estão jejuando, mas para aqueles que também estão orando e estão clamando para o Senhor nesses 21 dias. Uma coisa a qual Deus colocava no meu coração e quem disse para vocês que eu não estou escutando a oração de vocês? E quem disse que ao longo deste caminho, eu sei que a tristeza bate, que talvez a incerteza também bate em nossos corações, mas quem disse que Deus não escuta o nosso clamor? Aleluia. Há alguma coisa impossível para o nosso Deus?
Será que Deus, enfim, está com seus ouvidos agravados? Será que Deus não escuta mais o nosso clamor? Ânimo é o que nós precisamos nesses últimos dias. A nossa fé tem se esmorecido, e isso é notório em nossos semblantes. Mas esse homem, ele teve fé que Deus o responderia. E ainda que no último dia Deus o respondeu. Eu não sei, irmão, qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua petição, eu não sei também qual é o seu propósito pessoal, a qual o Senhor, você tem entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas de uma coisa eu sei, irmão, Deus não nos deixará desamparados. Em nome de Jesus. Nós não sairemos daqui com o nosso saquetel furado. Em nome de Jesus. Não sairemos aqui com mais dúvidas que nós entramos. Em nome de Jesus. O nosso clamor vai sim ser respondido. Aleluia. E eu sei que em meio a esses 21 dias, o desânimo talvez, mas só talvez, o desânimo baterá em nossa porta. E eu falei para o Senhor, Pai, às vezes, quando as nossas campanhas, as nossas lutas são grandes demais para nós, persistem demais em nossas vidas, parece, Pai, que a luta vai ganhando da gente. Parece que a gente já não tem mais força para lutar. E Daniel, ele é levado a essa visão, e ele fala que um homem vai colocando a mão em seu ombro, e quando esse homem coloca a mão no ombro dele, ele fala que volta as forças, Aleluia. volta a vitalidade, porque ao encontro dele com o anjo, ele cai como morto. Mas existe um ser que encosta a mão nele e ele volta a ter vida. Aleluia. Em Lucas capítulo 18, os 7 e 8. Abra comigo em nome de Jesus. Lucas 18. Livro bem facinho de encontrar em nome de Jesus. Lucas 18, 7 e 8 diz assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Ele começa dizendo: Deus não responderá aos seus justos, aquele que pede por justiça, que clama por justiça, como foi clamado aqui no louvor. Deus não responderá mais aos seus escolhidos, a qual tem clamado de dia e de noite. Aleluia. Mas voltando ao Senhor nos últimos dias, será que encontrará ainda fé em nossos corações? Será que nesse longo caminho nós apostaremos a fé? Será que a nossa fé realmente vai se esmorecer nesses últimos dias? Mesmo clamando de dia e de noite? Não deixa que o inimigo coloque em você essa tristeza, Aleluia. essa angústia, essa incerteza, este medo, essa lacuna em você. Jesus, aleluia. Você entra aqui para sair fortalecido. Aleluia. E ainda que não pareça, Deus está ouvindo o nosso clamor e é fiel do céu para respondê-lo. Aleluia. Nós não escolhemos como nós iremos adorar a Deus. É Ele quem escolhe como deve ser adorado. Glória a Deus. Deus tem os seus meios. O Pai escolhe a forma que Ele deve ser adorado. É em espírito, é em verdade que desceremos, que nos humilharemos, e Deus ouvirá do céu o nosso clamor em nome de Jesus. Creia, irmão. Tenha fé, persistência, resiliência. Nós precisamos persistir em oração. Nós precisamos ter fé mesmo em meio a esses dias, em nome de Jesus. Você é um escolhido do Eterno. Se o Pai escolhe ser adorado no louvor, nós o adoraremos no louvor. Se Deus quer humilhação, adoraremos a Ele com a nossa humilhação. Porque se é assim que Ele deve ser adorado, se é assim que Ele quer um propósito das nossas vidas, nós humilharemos, exaltaremos a Ele dia após dia. Deus só quer um coração contrito e quebrantado.
esse Ele não rejeita, em nome de Jesus. Amém. E eu sei que não é fácil. Eu estou aqui com vocês e sofrendo na pele. Sofro com vocês, sorrio com vocês e me entristeço com vocês. E eu sei quão difícil é estar nesses últimos dias, esse clamor. Está difícil para a gente, imagina para os nossos pastores, em nome de Jesus. Mas como um corpo nós precisamos continuar com a nossa fé inabalável. E por que Deus vai trazer essa parábola? Porque havia uma mulher e havia um rei. E a Bíblia vai ser clara em dizer no capítulo 18 de Lucas que esse rei não cria em Deus. Só que essa mulher, ela vai começar a falar. Ela vai começar a bater na porta, ela vai começar a pedir. E toda vez que esse rei está julgando causa, está passando, ela fala: julga a minha causa, Senhor. 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 E esse rei, ele tem benevolência com essa mulher. Esse rei, ele vê graça nessa mulher e ele julga a causa dela. Deus vai ensinar sobre persistência, aí ele dá esse cheque final. Porventura vocês orarão e o Senhor não responderá a vocês mais. Precisamos persistir em oração. Abra comigo em Colossenses 4, versículo 2 ao 4. Colossenses 4, versículo do 2 ao 4. Colossenses 4, versículo 2 ao 4 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai ao mesmo tempo de igual maneira por vós, ou por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente como me cumpre fazê-lo. Uma das coisas a qual eu tenho crido e buscado é: nós temos que orar também por aqueles que pregam, por aqueles que pregam a mensagem de Deus. Eu sei que para você não é fácil ouvir sobre a mesma mensagem 21 terças-feiras. Imagina para nós termos mensagens 21 terças-feiras. Só Deus sabe como é que fica o nosso coração. Só Deus sabe como é que é buscar e cavar aonde o homem já cavou, já buscou. Mas o nosso clamor, ele tem o poder para alcançar o coração de Deus. Para que o Senhor também, em meio a este clamor, possa trazer pessoas aqui, para que tragam coisas novas e do alto, para que a igreja também seja cheia em nome de Jesus. Romanos 12, 12, você abre comigo em nome de Jesus. Vou ler para não tomar tempo. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. É se alegrar mesmo vivendo e passando o que passamos, mas nós nos alegramos porque sabemos que Ele é a nossa esperança. Sede também pacientes na tribulação. E eu sei que às vezes não é fácil ser paciente na tribulação. Mas o Senhor nos chama nessa noite também para isso. E perseverai na oração. Irmão, nós precisamos clamar ao Senhor crendo. Eu sei que já não é fácil orar. Já não é fácil clamar ao Senhor. Mas vai ter dias que vai ser mais difícil ainda. E é nesse dia que temos que ser fortes. É nesse dia que nós persistimos realmente em oração. É nesses dias que realmente é nós estarmos onde o fogo mais inflama, onde a nossa fé se esmorece. É clamando ao Senhor, crendo que Ele estará no céu ouvindo o nosso clamor. Para você que ainda não quebrou este propósito,
para você que segue firme, para você que talvez não veio uma terça-feira, não quebre, irmão. Não desista. Insista. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia, Jesus. E eu perguntava para o Senhor, Pai, o Senhor tem chamado tanta gente para este propósito de oração, para este propósito de humilhação. O que o Senhor quer de nós, Pai? Eu sei que o Senhor já trouxe aqui mensagens e mensagens. Eu sei que o Senhor já trouxe aqui profetas para dizer coisas nos nossos corações. Mas, Pai, traz uma luz nova para a gente se apegar. Traz uma esperança nova, Senhor amado, mesmo que nossos olhos não contemplem, Senhor amado, mas que pela fé, através da Tua palavra, nós possamos crer, Senhor. E Deus falava ao meu coração, o nosso coração é altivo demais. Ao longo caminhar da nossa vida, a gente vai crescendo demais. A gente vai inflando demais. E a gente esquece que no começo da caminhada o que nos sustentava era a nossa humilhação. Era o nosso descer. E as coisas vão sendo feitas através daquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas no começo da caminhada nós descemos em oração, descemos em humilhação, e o Senhor é fiel, e o Senhor Ele cumpria aquilo que Ele falava, e o Senhor nos dava direção nos momentos difíceis. E Deus desceu ao meu coração, eu só quero que vocês desçam mais uma vez. Eu só quero ter intimidade com vocês mais uma vez. Será que a presença do Senhor tem se afastado de nós e nós não temos percebido? Será que realmente nós temos o coração realmente que se humilha aos pés do Senhor dia após dia? Será que esse clamor realmente tem ardido em nosso peito? Não só de orar e nos humilharmos aqui neste lugar, mas em nossas lutas diárias, em nossa casa, em nosso trabalho. E eu sei, irmão, não tem sido fácil. Coloca a mão no teu coração aí nessa noite, eu quero profetizar na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Vicente, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Quero orar por você também nessa noite. Eu sei que a luta não é fácil que lutamos no dia a dia. Senhor, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos, Pai. Força, ó Deus. Mesmo em dias difíceis, Senhor amado, nós não temos negado a nossa fé, Jesus. Nós não temos largado a nossa espada em Te servir, Senhor amado, e buscar a Tua face, ó Deus. Senhor, nós precisamos de Ti ainda mais, Senhor amado, que nós imaginamos. E para pedirmos força, Senhor amado, para estar em Ti, Senhor amado, temos que clamar ao Senhor. Até, Senhor amado, para sermos, Senhor amado, dependentes de Ti, Senhor amado, nós temos que pedir ainda mais e mais do Senhor nessa noite. Para termos, Senhor amado, uma sede que Te agrada, Senhor amado, nós temos que ir em Ti pedir essa sede, ó Deus. Para Te amar cada vez mais e mais, Senhor amado, e ter um amor que Te agrada, ó Deus, nós temos que ir até Você e pedir este amor. Pai, Tu és a fonte inesgotável, Senhor amado, daquilo que nós precisamos, Senhor amado. Eu sei que Tu és o suficiente para cada dia, Senhor. Mas muitas das vezes, meu Pai amado, a nossa fé se esmorece. Muitas das vezes, Senhor amado, as tristezas, Senhor amado, em nossas vidas, Senhor, tem abalado, Senhor amado, o nosso caráter. As nossas opiniões, Senhor amado, muitas das vezes, ó Pai, não tem Te agradado, ó Deus. Mas mesmo em essas lutas, Senhor amado, eu profetizo que há espaço para o Teu Espírito Santo em cada vida, ó Deus. Que ainda haverá espaço, Senhor amado, para que o Senhor entre em nossas vidas e faça, Senhor amado, ainda melhor, Senhor amado, daquilo que está em cada coração, em cada morada aqui, Senhor. Eu sei, Senhor amado, que tem sido dias de luta. Eu sei, Senhor amado, que tem sido dias, Senhor amado, que nós realmente, Senhor amado, tenham passado dias que nós devemos perseverar, Senhor amado, em oração. Mas eu creio, Senhor amado, que na certeza que é o Senhor quem tem nos chamado, ó Deus. Eu sei que nossos irmãos, Senhor amado, e meus irmãos sairão daqui com fé, Senhor. Com uma fé inabalável, Senhor amado, crendo que o Senhor na próxima terça-feira continuará ouvindo o nosso clamor, ó Deus. Continuará ouvindo as nossas súplicas.
continuará do céu, Senhor amado, com os teus olhos fitos em nós, com os teus ouvidos, Senhor amados, em nós, Senhor amado. O Senhor é o Deus que não nos desampara, Senhor. Tira a incerteza, Senhor amado, desses corações. Tira as dúvidas, Senhor amado, que habita, Senhor amado, em nós. Ainda que andemos, Senhor amado, pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, Senhor, pois temos a certeza que Tu estás conosco. Senhor amado, nós precisamos de autoridade nesses últimos dias, Senhor amado, para lutar contra o inimigo, Senhor. Oro pelo dia, Senhor amado, a qual o Senhor seja, Senhor amado, como uma muralha, Senhor amado, para que o pecado não entre em nós. Oro para o dia, Senhor amado, a qual o Senhor se fazerá, Senhor amado, como uma bala de canhão, Senhor amado, que atinge as muralhas, Senhor amado, que o pecado tem erguido, Senhor amado, e não nos tem deixado estar contra Ti. E que esse momento chegue logo, Senhor amado. E oxalá que toda a igreja, Senhor amado, possa, Senhor amado, contemplar, Senhor amado, o Salmo 70, Senhor amado, em nós. Pai, esteja conosco, Senhor amado, porque eu sei, Senhor. Eu sei que essa luta, Senhor amado, a qual nós temos travado. Eu sei, Senhor amado, que esses últimos dias, Senhor amado, serão dias de bênçãos, dias de milagres, Senhor. Dias de alcançar o Teu favor, dias de alcançar a Tua graça, ó Deus. Dias de alcançar, Senhor amado, locais que nós não alcançamos, Senhor. Dias, Senhor amado, que ouviremos a Tua voz, Senhor amado, e a resposta da oração e do propósito de cada vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Segue crente. Segue fiel. Tenha a certeza que você é um escolhido do amado. Tenha a certeza que mesmo em meio a esses dias, o Senhor quem te chamou. É o Senhor que está chamando vocês para essa humilhação. Vocês são amados, vocês são escolhidos. Vocês são geração eleita. Não deixa que o inimigo coloque incerteza em você. Não deixa de entrar por essas portas. Não deixa de limpar os seus pés para estar aqui. Não deixa de entrar por este lugar, de poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e poder estar cada vez mais e mais clamando por este lugar. Tudo o que fizemos, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós já estamos fazendo, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segue firme em nome de Jesus. Segue com o Senhor nesses dias difíceis. Porque eu sei que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a toda a tristeza que nós estamos sentindo, nós estaremos com Ele. Estaremos firmes nele e concluiremos este propósito. Estão aqui comigo em nome de Jesus? Estarão conosco nas próximas terça-feiras em nome de Jesus? Terminaremos esse propósito com muita fé em nome de Jesus. Por mais difícil que seja, no final de tudo, entregaremos este propósito ao Senhor. E Ele será fiel, não só a ouvir o nosso clamor, mas a responder às nossas súplicas. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É bom estarmos aqui, é bom sermos igreja. E é interessante que no tempo em que nós procuramos sensações, procuramos êxtase, procuramos fogo, poder, olha o que o Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
não negar o nome de Deus, tem a ver, inclusive, em momentos em que você não está no auge da sua vitalidade, no auge da sua fé, em que você não está vivendo coisas sobrenaturais, poderosas, mas você está comparecendo. Mesmo diante de conflitos, de crises, de problemas, você comparece. Você está presente. Você, mesmo não tendo talvez força para falar, para orar, para louvar, você está ali, se doando, crendo que Deus pode e vai te guardar, abrir portas, quebrar situações difíceis, aniquilar situações que pode parecer impossível na sua vida. A condição deste texto que nós acabamos de ler vai exatamente de encontro ao que foi pregado aqui. Persevere. Permaneça. Vá até o fim. Busque a presença de Deus na sua vida. Se humilhe quando você cair, quando você fraquejar. Se arrependa diante de momentos que você fizer más escolhas, perdão. Mas mesmo diante de momentos complexos, nada simples, se doe, permaneça. Porque, como foi orado aqui pela diaconisa, como foi orado aqui, os ouvidos do Senhor não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas. Ele permanece trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Amém? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Você pode aplaudir o Senhor uma última vez agora? Louvado seja Deus. Nós finalizamos o 17º dia de campanha. Restam mais 4. São 21 semanas, não é isso? Restam mais 4. E aí nós finalizamos isso que o Senhor nos pediu tanto, que é se humilhar. Se esvazie de sua soberba, se esvazie da sua vaidade, se esvazie dos seus maus passos, que o Senhor tem um novo para a sua vida. Então, continuando, amanhã, quarta-feira, célula lá na casa do pastor Wellington, que sou eu, e da pastora Érica, que é minha esposa, a partir das 20 horas na nossa casa. Você que quiser, você vai ser muito bem recebido. Vamos lá, Cauã. Sei que vocês são super atarefados, trabalhadores, empreendedores. Nos dê a graça de tê-los conosco. Se a irmã Graça quiser, vai ser um prazer tê-la conosco. Deus te abençoe. E toda a igreja. Quinta-feira, ensaio das mulheres, a partir das 20 horas. Sexta-feira, ensaio dos cantares, direitinho. E no sábado, vai ter o encontro de princesa, mas os meninos e rapazes não fiquem tristes, porque nós vamos ter os de príncipes e tiozões em nome de Jesus. Hã? Não, calma. Calma, você é muito precipitada. No domingo, consagração às 10 horas e 18 horas, culto com a família, com pregador de multidões para a glória de Deus. Amém? Amém? Fique em pé, vamos orar e finalizar essa noite. Não esqueça que após a oração e a bênção apostólica, nós fazemos aqui um corredor profético. Passe por ele para que o Senhor conclua com a liberação do ensino dessa noite, através de um gesto de fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te dizemos, perdoa-nos por tantas falhas que cometemos. Mas, por favor, com ousadia eu peço, molda o nosso coração, forja o nosso caráter, para que nós possamos ser santos como o Senhor é santo. Que o Senhor nos transforme para o teu louvor. A sua igreja está aqui, voltando para o seu lar, e nós te entregamos tudo o que somos. Permaneça conosco, Paizinho. Nos leva debaixo de suas mãos potentes, nos direcione pelo caminho, nos dê vigor e perseverança, como foi pregado aqui, na certeza que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém fechará.
pois nós, diante do nosso cansaço, mesmo tendo pouca força, nós não negamos o teu nome e permanecemos aqui em tua casa. Que o teu povo tenha sede de ti, que nós nos demos por inteiro para a glória do teu nome e nós não troquemos por nada estar em tua casa. É debaixo desta unção, desta convicção e desta certeza que eu oro, confio e profetizo em teu nome, Jesus. Se assim você crê, eleve suas mãos aos céus. Que o nosso Deus, que é o nosso Pai, com o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, agindo na perfeita unção e com toda a comunhão com o Espírito Santo, esteja abençoando, selando, ungindo, protegendo e guiando a cada um de nós. Para que isso aconteça, todos nós dizemos: Amém.